Salve divinos, bem-vindos a mais um Cartas da Semana. Eu vi brilhar, eu vi brilhar lá no horizonte, eu vi brilhar. Era uma luz, era uma luz, era uma estrela, o nosso rei Oxalá. E essa semana eu quero comentar de um filme. Tá parecendo crítica de filmes aqui, mas eu estou nessa fase, gente. Que chama Poder Além da Vida. Se eu não me engano, tá? Que eu não sou muito boa de nomes. E foi uma indicação, né? Um post que o Pedro, do Comando da Luz, o nosso amado Saint-Germain, ele postou, né? Sobre um trecho desse filme e eu fiquei curiosa, fui lá ver. É um filme mais antigo, assim, não sei dizer o ano, mas é um filme assim que ele traz muito assim insight, né, bom assim, né, sempre, né, aquela história, né, a pessoa encontra ali como se fosse um mentor, né, e aí ele vai guiando ali no filme, né. E assim, uma das coisas que mais chama atenção, né, que é uma das primeiras coisas assim que ele pergunta, né, é se ele é feliz, né. E aí o cara, assim, que era uma promessa nos esportes, assim, ele vê, assim, ele sente, né, que no fundo ele precisa de muitas coisas para validar, assim, a felicidade dele, né? Como se ele fala assim, ele, né, sentia que ele só ia ser feliz quando ele tivesse o título X e alcançasse determinada coisa, né? Que aí ele ia respirar naquele dia da vida dele e ia falar, nossa, eu sou feliz, sabe? E aí tem toda aquela ideia, né, que o importante é a jornada, né, não é assim o destino, mas de uma forma assim real no filme, né? E aí não posso assim falar, né, tudo do filme para quem for assistir, mas assim é como se ele perdesse, né, no filme aquilo que ele mais amava, assim. Então a questão não é assim você ter as condições perfeitas, né, para você fazer o que você ama, mas é o como você encara, né, esse percurso assim, né? Se você só vai ser feliz se você subir num pódio ali, né, das pessoas estarem te validando, que você vai ser feliz, né? Ou se você mesmo vai se validar para para que essa felicidade, né, seja ela não dependa desses grandes eventos, né, na sua vida, assim. E aí, né, ele traz essa questão, né, que todos os momentos são importantes, né, que tudo está acontecendo, né, a gente que não enxerga, assim, toda essa beleza no cotidiano, né, nas coisas simples mesmo. Então, para mim, assim, foi bem especial ver o filme porque realmente, né, eu sinto que é só uma mudança de perspectiva mesmo, né, de como que a gente encara, assim, né, essas expectativas que a gente coloca, né, ao longo, assim, da vida, elas tendem, né, a se frustrar muitas vezes e a gente se coloca numa situação de impotência, né, porque não alcançou. E aí nessa busca, assim, né, de estar ali querendo alcançar, a gente não aproveita, né, e percebe ali, né, assim, a beleza que é, né, assim, esse percurso mesmo, né. Então é muito lindo mesmo, porque quando ele alcança assim essa sabedoria, mas principalmente depois que ele perde tudo assim, né? Ele passa a ver, né, a beleza ali do momento, né? E ele começa a passar isso para frente assim, né? E ele começa a perceber que aquilo que ele queria tanto nem era o que ia trazer a felicidade para ele, né? Porque um ser que já alcançou tudo,
né? Que ele fica sem motivação, assim, né? Então ele, né? Esse grande mestre assim traz para ele que você tem que ser um aprendiz de tudo, não é ficar bom em uma coisa, né? É um aprendiz da vida, né? Então a gente com essa atitude, né, de estar sempre aprendendo, assim, e sempre descobrindo, sempre aberto, né, às novas descobertas, a gente acaba descobrindo o que a gente realmente tem que aprender, né? E geralmente o que a gente estava querendo, assim, buscar não é exatamente isso que ia deixar a gente feliz, como nosso ego, assim, achava que era, né? Então, recomendo também bastante aí. E é isso. Vamos então para a leitura das cartas. Bom, então a semana começa com a carta O Louco, né? Justamente o que na semana passada tinha saído, né, ela invertida, né, que a gente ainda não estava aberta para um recomeço. Agora nós estamos, né? Passou aquela onda da semana passada e essa semana nós já estamos abertos para essas novas experiências, né? Então é uma mudança aí bem radical, assim, né, de energia mesmo, se abrindo assim para o desconhecido, para o novo, né? E isso é muito bom, tá no começo, né, da semana, né? Então a gente começa assim com essa abertura de caminho, né, para o inesperado e tal. E no meio da semana traz a carta Roda da Fortuna, né? Então a gente se abre para o novo e aí vem a nossa fortuna, o nosso destino, né? Esse lugar em que tudo assim converge, né, as energias para a nossa prosperidade, principalmente quando a gente está agindo no nosso divino, né, e não pelo nosso ego, aí tudo vem a ti, né, sem até muito esforço, assim. Então, e o fim da semana, a carta Amor. Gente, que semana! Uau! Mudou completamente a energia para essa semana agora. Então a carta O Amor, né, ela traz tanto o amor, né, né, de casais, quanto também uma decisão que pode ser tomada, né? Então uma definição assim melhor das coisas, né? Então uma semana muito potente, assim, muito mesmo, né? E em que foi transmutado muitas questões, assim, desde a semana passada para cá, né? Um salto quântico, assim mesmo. E o raio que rege a semana é o raio amarelo, olha só, o raio da sabedoria, né? Então, todo esse aprendizado, nessa caminhada aí, né, que tá vindo aí com a gente essas semanas, ela trouxe um grande, está, né, trazendo um grande aprendizado. Então, assim, a sabedoria, né, é aquele, igual voltando aqui no filme, né, olha como tudo é sincrônico. Que, né, lá o mestre lá do filme, ele sempre fala, né, que a sabedoria é colocar na prática, né, o conhecimento é diferente. Então, a sabedoria é a prática, né, é o colocar em ação o conhecimento, né. O conhecimento, assim, não aplicado, ele, né, não tem, assim, efeito nenhum, né. Então, a verdadeira sabedoria é você saber aplicar na prática da vida aquela sabedoria, né, e transformar a sua realidade, né? Manifestar a sua realidade como Deus que a gente é, né? Então, essa foi a leitura, uma semana muito potente, tá? E eu deixo aqui a dica de fazer os atendimentos comigo, que agora eu vou estar fazendo um atendimento diferente. Eu estou bem empolgada, assim, que eu estou aliando, né, o tarô com os florais. E então no atendimento, né, eu vou fazer as tiragens, né, e também com uma indicação de um floral baseado, né, nas cartas, tá bom? Né, no geral ali do atendimento. Então é isso, o meu contato está aí na descrição, fiquem à vontade para me procurar, tá bom? Então, uma semana muito abençoada para todos nós e saudações. Era uma luz, era uma luz, era uma estrela, o nosso rei Oxalá.
traz a paz e o amor a quem no mundo faz bem. Era uma luz, era uma luz, era uma estrela, o nosso rei Oxalá. Era uma luz, era uma luz, era uma estrela, o nosso rei Oxalá. Eu vi brilhar